influência, né? E também de uma burguesia nacional, de uma elite empresarial e econômica que pense no país, não pense só em reproduzir o padrão de vida de um cidadão de uma economia rica. Né? Cobora, vou dar uma opinião polêmica aqui. Eu não sei se você vai concordar. Eu acho que até 80 o Brasil fez a lição de casa. Até 79, 80 o Brasil fez a lição de casa. Eu acho que quem governou o Brasil até 80 foi o latifúndio, né? Que o sócio maior do pacto de poder. O sócio menor era a burguesia industrial. E segundo o Inácio Rangel, concordo com ele. Tanto é que nós levamos a cabo uma industrialização aos flancos e barrancos, mas levamos sem reforma agrária. Isso é uma questão que não tinha solução, até porque a questão agrária, ela, na medida que o país se industrializa, ela passa a ser uma questão urbana. Então a solução deixa de estar no campo para estar na cidade. Então não seria uma reforma agrária, a moda antiga que resolveria esse problema. E sim a orientação do desenvolvimento ao desatamento de pontos de estrangulamento urbanos, né? Túneis, ferrovias, metrôs, etc, etc. Eu acho que fizemos a lição de casa ali. Eu não tenho tanta concordância, não com você, mas com essa linha da CEPAL de achar que depois da ditadura militar o país desandou, entendeu? Sabe, quem está falando que é um comunista, não estou elogiando a ditadura, apenas observando a verdade dos fatos. Porque é um pouco a visão dos derrotados, né? Sabe, de 64, né? Só que a gente tem que perceber que o que veio depois de 64 foi competente tocar o país para frente. Né? Do ponto de vista da economia, pessoal. Não sou contra a ditadura militar, sou contra a tortura, mas temos que reconhecer. Está falando isso aqui é um comunista, entendeu? Não é... Fizemos a lição de casa, o Brasil quanto nação, sob o meu ponto de vista. Né? O que eu acredito é que o que veio depois da ditadura militar não deu conta. E aqui a minha crítica que eu faço a quem coloca, muitas vezes, é o seguinte: puto, o Brasil tem um problema muito sério que é a falta de uma burguesia nacional. Né? Eu não concordo com isso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro que não entra quando eu vou precificar o processo de desenvolvimento do Brasil, falando nos termos seus aí, eu não coloco a burguesia como parte disso. Eu acho que o que falta ao Brasil, é o quê? É uma esquerda com características nacionalistas e desenvolvimentistas que seja capaz, politicamente, de substituir, de cumprir o papel que seria dessa burguesia. Esse é o desafio, eu acho, Cobori. Eu acho que você, inclusive, enquanto um pensador de esquerda, um cara que veio do mercado financeiro, ajuda a cumprir esse papel. Então, o papel que seria da burguesia industrial pode ser do Cobori, por exemplo. Ou de pessoas que pensam como você pensa de forma avançada. Então, eu tiro isso da conta. O que falta ao Brasil hoje, na minha opinião, é uma esquerda com valores nacionalistas e desenvolvimentistas que se coloca enquanto, historicamente, no lugar da burguesia nacional. Então, vamos esquecer a burguesia nacional. Vamos criar um campo político capaz de tocar esse país adiante. Um campo político capaz de tocar um projeto nacional de desenvolvimento. Porque na Rússia, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Revolução Russa, né? O Kerensky foi incapaz de entregar para a Rússia. O Kerensky toma o poder em fevereiro de 17 e sai com a Revolução de outubro, né? Ele foi incapaz de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e consequentemente foi incapaz de levar a Rússia a um processo de desenvolvimento capitalista como o Japão e a Alemanha tiveram. Né? Então, quem cumpre o papel que a burguesia russa não cumpria, né? Não cumpriu? O Partido Bolchevique tomou poder e desenvolve a Rússia, depois a União Soviética. Então, eles levam o desenvolvimento para a Rússia, algo que a burguesia russa foi capaz de levar. Na China, a mesma coisa. O Chiang Kai-shek, por exemplo. O Chiang Kai-shek foi incapaz de ser o Bismarck ali, o chinês. O cara que ia transformar a China numa potência industrial e unificar a China, como fez o Bismarck em 1871 na Alemanha. Não foi capaz de fazer isso. Quem está cumprindo o papel do Chiang Kai-shek na China hoje? O Partido Comunista da China. Então eu faço essas minhas viagens do ponto de vista essas minhas viagens em processo histórico para colocar que o nosso problema é a falta de uma esquerda capaz de se colocar no papel que seria historicamente da burguesia. Então eu tenho um ponto, não é com você a divergência, aliás, podemos ter várias divergências, sabe, mas eu acho que o problema nosso nós não temos hoje, isso inclusive é um sentido da nossa pré-candidatura no Rio, né, de trazer essa discussão da esquerda se colocar nesse papel de ser
de ser o agente modernizador do Brasil, né? Esse é o X da questão, né? Eu concordo com você. Quando eu falo assim de burguesia, uma classe empresarial, a gente já teve uma classe empresarial que era nacionalista, né? Sim. Se a gente, Celero Gomes, né? Inclusive, quando a gente desindustrializou o país, a gente acabou. Na verdade, a desindustrialização depois da década de 80 do país que acabou com os empresários que ainda pensavam no Brasil, né? A gente tinha uma classe industrial que era nacionalista, que poderia ser considerada uma burguesia nacional. Com a desindustrialização do Brasil, a gente perdeu isso, né? E eu concordo com você, assim, a menos, talvez uma parte de discordância, a menos que a gente faça uma revolução no Brasil, que eu sempre brinco, né, não está no horizonte uma conjuntura, um cenário capaz de imaginar que o Brasil pode ter uma revolução, a gente tem que atuar dentro do sistema político que aí existe, né? Então eu posso concordar com você que aí a gente formar uma classe política que pense no Brasil, que seja nacionalista, para daí então, né, essa classe política conseguir desenvolver uma classe empresarial que também pense no Brasil, seria um caminho talvez mais longo, né? Mas se a gente tivesse uma classe de empresários nacionalistas, né? Quando eu falo assim, não precisa ser de direita ou de esquerda, é uma classe empresarial que pense no país, né? Que queira realmente que o país seja uma nação soberana, independente, sob o ponto de vista econômico e empresarial, inclusive. E não apenas um puxadinho dos países desenvolvidos, né? Que é a grande crítica que o Celso Furtado sempre fez. Então eu acho assim, dentro do sistema político, a luta é política, a gente tem que partir para isso. Eu vou colocar uma pimenta aqui. Eu acredito que essa burguesia que você está falando aí, ela foi alijada do pacto de poder com a eleição do Collor. Mas isso é uma outra discussão aqui que a gente pode trazer depois, porque o dono chegou. Pessoal, acabou agora o socialismo, né? Aqui no Vilela. O Vilela chegou. Cadê você, Vilela? Aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. E aí, cara? Tô aqui no ônibus indo pro hotel, acompanhando a seleção. Tudo bem com vocês? Cara, o programa tá maravilhoso, a gente tomou a porra toda aqui, virou socialista aqui, interesse limitado, entendeu? Mas aí nós Tava ouvindo agora, tava ouvindo aqui. Nós expropriamos. Maravilhoso o programa. Vilela, obrigado pelo espaço aqui, pelo carinho. Eu, pessoalmente, te devo muita coisa sobre disso, né? Cara, vocês são de casa, vocês sabem disso, né? Muito, cara, isso é uma experiência fantástica, cara. O podcast com o host nos Estados Unidos. A gente aqui, a Fabi, que estou coordenando aqui no improviso, nós anunciamos a expropriação do Interesse Limitada, colocamos aqui os nossos dois co-hosts como donos também da empresa agora, entendeu? Porque é socialismo, né? Mas depois falou que era tudo uma brincadeira. E você foi exilado aí nos Estados Unidos. Exilado, agora. Isso. Tô preso aqui. Eu queria só... Desculpa interromper, vocês estavam numa discussão muito boa aí, mas só para colocar minha experiência, Elias, principalmente porque você morou lá também um tempo, e essa minha experiência da minha viagem, eu queria que vocês comentassem também a minha percepção de lá, e aí eu entrego a palavra para vocês de novo, que vocês estão conduzindo maravilhosamente bem aí. A minha percepção, eu não costumo tentar fazer uma opinião sobre um país que eu não conheço. Mesmo quando as pessoas vão ao meu programa e falam sobre ele, eu falo, um dia eu vou lá, vou tentar ter essa percepção, ver como é. E principalmente a China, que tem uma cultura tão diferente da gente, língua, comida e tudo mais. E Elias e Kobori, eu fiquei extremamente impressionado, eu acho que eu já falei um pouco com Elias sobre isso, de ver que a gente realmente houve muita coisa que não faz parte da realidade, ou que que acaba se comprovando diferente, né? Eu tinha uma ideia de uma coisa muito mais vigilante, né? Uma coisa difícil. Lá você consegue acessar a internet através do VPN, você tem liberdade de fazer live, de fazer filmagens lá. Eu vi um povo feliz, um povo acolhedor, muita comida boa, muita parte cultural assim absurda, a mistura da tecnologia de 10 anos à frente com o passado convivendo junto. Então, assim, eu tive uma experiência fantástica, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, e não vejo a hora de voltar lá. E Elias, sei que ficou mais tempo do que eu lá, completando essa visão que eu tive. O que você tem para falar para mim? É isso mesmo? É porque eu era turista? Como que é? Eu sempre falo para as pessoas, Vilela, que não acreditam nesse tipo de relato. O Vilela foi lugar de turista. Ou o Elias é pró-chinês, ou está a serviço da China, recebe dinheiro da China. Tudo bem, não precisa acreditar nem em mim nem no Vilela. Você vai chegar na China, no aeroporto de Xangai, tá? E vai pegar o metrô em Xangai e vai até o terminal de trem, tá?
Você escolhe um bilhete de passagem para qualquer cidade com mais de 500 quilômetros de distância de Pequim, tá? Você escolhe essa passagem, compra, pega esse trem e desce naquela cidade. Já é zona rural, praticamente, é uma zona recém-urbanizada. É a mesma coisa. Não é impressão de turista. A China é assim no interior e no litoral, com níveis diferentes de desenvolvimento, mas o interior chinês, por exemplo, o Cobori e Vilela, são as mesmas características. Você não tem mendigo na rua, as pessoas têm emprego, as pessoas andam tranquilas, não tem polícia na rua, não tem, enfim. A mesma sensação de segurança, a mesma sensação de prosperidade. Isso não quer dizer que a China é um paraíso na Terra e que não tem contradições daquele país. Tem muita contradição. Mas é assim na China inteira, meu amigo. Eu garanto pra você. Né? E você tá nos Estados Unidos, tá dando pra comparar, né? Não, então, os Estados Unidos fazia muito tempo que eu não vim aqui para Nova York, por exemplo. E, cara, é uma